para a sua vida. Estamos no segundo congresso dos jovens herdeiros da promessa, uma festa maravilhosa. Para quê nós organizamos essa festa? Para glorificar o nome de Jesus. Quem veio glorificar o nome dele, diga glória a Deus. Pega a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante. Apocalipse capítulo 3. Nós vamos nesse momento escutar a palavra de Deus, para logo depois fazer uma oração poderosa aqui em favor de todos, onde eu tenho certeza que Deus está em nosso meio, e Deus vai curar, vai libertar, vai transformar. Quem encontrou a palavra, diga amém. Nós estamos começando, daqui nós vai direto para uma vigília. Quem está com fé aí, levante a mão, diga glória a Deus. Amém? Hoje vai ter comida até 6 horas da manhã. Vamos ver quem é os 300 gideões, hein? Quem está entendendo aqui, levante a mão, diga glória a Deus. Só vai ficar os gideões. Quem crê assim, levante as mãos e diga amém. Amém? Capítulo 3, versículo 14. Só quem encontrou, diga amém. Diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve isto e diz: o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno, e não é frio e nem quente, vomtar-me-ei da minha boca. E a igreja diga amém. Levante as tuas mãos para o céu. Amém. Deus abençoe que está nos acompanhando através da página, os que estão nos acompanhando através da rádio. Amém. Que Deus venha abençoar a vida de todos em nome de Jesus. Levante as suas mãos para o céu e fala assim comigo: Senhor Jesus. Fala mais forte: Senhor Jesus, fala comigo através da sua palavra. Pode se assentar, pode bater palma. Quem pode dizer glória a Deus? Chama a tua atenção nesse momento, alguns minutos. Você, amém, que veio aqui hoje nessa noite para escutar a palavra de Deus. A palavra de Deus está nos dizendo aqui no livro de Apocalipse de uma revelação que Deus deu para João. Quando nós falamos revelação, Deus estava trazendo uma revelação para João do que estava acontecendo e do que iria acontecer. A palavra de Deus diz aqui que no dia do Senhor, a Bíblia fala que João, ele é arrebatado em espírito, e quando ele é arrebatado em espírito, Deus começa a mostrar muitas coisas para João. E uma das coisas que Deus começa a mostrar para João era o estado das igrejas daquela época. E Deus começa dizendo desta forma para João: vai e diz ao anjo daquela igreja. Quando a Bíblia está dizendo ao anjo daquela igreja, a Bíblia está dizendo: vai e diz ao pastor, ao responsável, ao dirigente daquela igreja. Deus começa dizendo pela igreja de Efésio, Esmirna, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, e Deus vai dizendo. Cada uma existia um diagnóstico. Se você olhar para a igreja de Efésio, Deus vai dizer assim: tenho visto que você é uma igreja valente, conheço as tuas obras, esforçada, só que tenho visto que tu tem largado o primeiro amor. Aleluia. Glória a Deus. Você vai ver ele dizendo para outra igreja um elogio, para outra igreja uma crítica. Para quê? Para que aquela igreja viesse
Deus diz: se não tirarei de vós a sua coroa. A outra diz: se não tirarei de vós a árvore da vida. A outra Deus diz: olha, tirarei de vós tal coisa, as promessas que Deus tinha feito para aquelas igrejas. Quando Deus chega na igreja aqui, aonde nós limos que a igreja de Laodiceia é a última igreja, e essa igreja revelada também é comparada com a igreja dos dias de hoje. Laodiceia, se você for fazer um estudo, se você for fazer uma análise, ela é comparada à igreja dos dias atuais. O que estava acontecendo com esta igreja? O Senhor começa dizendo desta maneira, que esta igreja era uma igreja que não era nem quente e que nem era frio, era uma igreja morna. E Deus está dizendo para essa igreja assim: ó, eu vou vomitar você da minha boca. O que é vomitar? Aleluia. É quando você come algo, só que o teu estômago não aceita o que você está comendo, e você joga para fora. A igreja de Laodiceia é uma igreja que não estava satisfazendo a vontade de Deus. Glória a Deus. E é uma igreja que Deus está dizendo assim: ó, eu vou vomitar, eu não estou ingerindo o que vocês estão fazendo. E quando eu comecei a estudar essa mensagem, Deus me trouxe algumas características da igreja que tem deixado Deus insatisfeito. Glória a Deus. E vivemos essa época que Deus tem olhado para muitas igrejas, e a vontade do Senhor é como a igreja de Laodiceia, de vomitar essas igrejas. Quais são as características dela? Primeiro, porque esta igreja era morna. Escute algo: Deus não aceita nós pela metade. Deus, Ele diz, Ele não divide glória com ninguém. Quando eu olho para esta igreja, ela é uma igreja que não era uma igreja que nem obedecia e também que não estava fora. Era uma igreja que estava ali em cima do muro. E quando alguém está em cima do muro, esta pessoa não pertence a Deus, essa pessoa pertence ao inimigo. Há até uma ilustração que diz assim, que o homem estava em cima do muro, e os anjos diziam: pula para cá, e o diabo estava do outro lado, e o inimigo estava assim, de braços cruzados. E naquele momento a pessoa olhou e disse: por que os anjos dizem para pular para cá, e por que você, diabo, está de braço cruzado e não diz nada? Porque o diabo falou: porque o muro é meu, e se você ficar do jeito que você está, não precisa eu mandar você pular, porque você já me pertence. E essa é a igreja atual nos dias de hoje. Qual é a igreja morna? É aquela igreja que está cantando na igreja, está pregando na igreja, está louvando na igreja, está aqui fazendo a obra na igreja, só que aquela pessoa que lá fora também está fazendo a vontade do inimigo. A igreja de Laodiceia é aquela igreja que quer servir dois senhores. É aquela que Jesus ele disse: ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Ou você serve a Ele, ou você serve o diabo. Para Deus não tem meio termo. Esta igreja que eu estou pregando aqui é aquela igreja que está o quê? Com uma aparência de crente, mas lá fora ele mostra que ele não é o que ele está sendo. Aleluia! Eu vim para pregar aqui e vou pregar a palavra de Deus. Não adianta ficar
Não adianta ficar dentro da igreja cantando, mas lá fora está tomando cerveja. Não adianta ficar dentro da igreja pregando, mas lá fora está em fornicação, lá fora está em adultério. Não adianta ficar dentro da igreja de uma maneira e lá fora está de outro jeito. Deus trouxe alguém aqui para te dizer: o morno, ele está dizendo, eu vou vomitar. Não levanta a mão. Deus te chamou é para ser crente de verdade. Deus te chamou é para ser quente. Deus te chamou é para ser verdadeiro na presença dele. Essa é a igreja que Deus estava vomitando. Era aquela igreja que estava aqui no sábado, no domingo, mas na segunda era outra igreja. Uma certa vez, 1 Reis capítulo 18, versículo 21, Israel estava assim. Jezabel dominava, Acabe dominava, prostituições, idolatria. Elias chegou para o povo e falou assim: ó, até quando vocês vão ficar em dois pensamentos, hein? Até quando vocês vão ficar cocheando em duas mentes? Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Baal. Escolhe hoje o que vocês querem. Escolhe hoje o que vocês querem decidir. Era um povo que estava servindo, diz que a Deus, mas ao mesmo tempo estava oferecendo sacrifício a Baal. E tem pessoa que é assim. Ao mesmo tempo que ele está na mesa dos cristãos, ele está na mesa do mundo lá fora. Paulo diz: que comunhão tem aquele que serve a Deus com aquele que não serve a Deus. Paulo diz que comunhão tem a luz com as trevas. Que comunhão tem hoje nós comer na mesa do Senhor e amanhã nós comer na mesa do diabo? Ele estava dizendo que comunhão tem nós estar na igreja, mas lá fora nós está fazendo coisa errada. Tem alguém que hoje Deus te trouxe aqui para pregar esta palavra. Quem vai subir só é quem é crente de verdade. Crente morno vai ficar, crente morno não vai subir. Não levanta a mão, porque estamos vivendo um evangelho diferente. Mas Deus trouxe a igreja dele para dizer hoje aqui nessa noite: a minha palavra não mudou, meu evangelho não mudou. Quem tem mudado é as igrejas, quem tem mudado é as pessoas. Mas vamos ver quem vai permanecer crente aqui. Levanta a mão para adorar ao Senhor. Quando ele viu aqueles profetas, Elias viu aqueles profetas que comiam na mesa de Jezabel, ele convoca eles para o Monte Carmelo. Porque os profetas que comiam na mesa de Jezabel eram aqueles profetas que antes serviam a Deus. Eram aqueles profetas que antes adoravam a Deus, mas por causa do medo, por causa da covardia, por causa de com medo de Acabe e Jezabel lhe matar, agora estava comendo na mesa de Baal. E hoje tem pessoas assim, que antes servia a Deus, antes comia na mesa de Deus, antes adorava a Deus, mas hoje está comendo na mesa de Satanás. Quantas coisas que antes era pecado e hoje para ele já não é mais pecado. Quantas coisas que antes não podia e hoje pode. Por que muitas pessoas estão mudando? Sabe por quê? Porque muitos estão com esses profetas, estão se vendendo a Jezabel. Hoje vivemos uma igreja que está se vendendo por dinheiro, se vendendo por fama, se vendendo por poder, se vendendo por isso, se vendendo por aquilo, e por isso tem permitido o pecado entrar na
mas hoje está se vendendo para Satanás. Igrejas que não permitiam a vaidade e hoje está permitindo a vaidade. Igrejas que não permitiam o segundo casamento, hoje está permitindo o segundo casamento. Igrejas que andavam na sinceridade, andava na doutrina, andava na santidade, andava com pudor, andava com modestia, hoje está de qualquer maneira aí fora. Sabe por quê? Porque estão se vendendo para Satanás. Mas levanta a mão, porque ainda eu creio que há 7.000 aqui nessa noite que não se vendeu a Satanás e que ainda permanece fiel. Só que mesmo que vivemos em um tempo que muitos pastores estão se vendendo, ainda vivemos em um tempo que tem Micaías no nosso meio. Aleluia! Micaías não se vendia. Uma certa vez Josafá e Acabe estão com uma batalha, e a Bíblia fala que eles consultam aqueles profetas. Josafá não fica bem, falou: mas não tem outro profeta que não? Ele diz: tem aí um tal de Micaías, mas ele não profetiza aquilo que eu gosto. Porque quem é de Deus não vai falar o que o outro quer ouvir, ele vai falar o que Deus quer ouvir. Mas estamos vivendo em um tempo que a igreja não quer mais ouvir o que Deus quer falar, ele quer ouvir o que é bom para ele. Por isso que está cheio de gente sendo enganado pelos falsos profetas. Por quê? Porque não quer ouvir o que Deus fala, o que ele quer ouvir, o que é bom para ele. Os profetas chegavam e diziam assim: Acabe, Deus é contigo, Acabe, Deus vai te dar vitória. Só que Micaías falou: Deus não dá vitória para quem é idolatra. Deus não dá vitória para quem não faz a vontade de Deus. E por Micaías falar assim, Acabe não gostava de Micaías, mas Josafá vai lá e manda chamar ele. Aí vai alguém chamar ele: Micaías, ó, está todo mundo já falando, ó, Deus já vai dar a vitória para Acabe. Micaías falou: ó, eu não vou falar o que Acabe quer ouvir, eu vou falar o que Deus me mandar. Vamos ver se tem profeta de Deus aqui ainda. Vamos ver se tem profeta. Profeta de Deus não fala o que o homem quer ouvir, não fala o que a mulher quer ouvir. Profeta que é de Deus de verdade, ele não se vende. Profeta que é de Deus de verdade, ele fala a verdade. Escuta, está gravando? Está cheio de profeta aí se vendendo por agenda, fazendo a vontade de pastor, de igreja. Está cheio de profeta aí, ó, se vendendo filho do diabo, que não tem coragem de pregar a doutrina. Mas levanta não, porque ainda tem uma igreja revelada, uma igreja ainda que prega a verdade, uma igreja que olha, não está para agradar homem e nem mulher, mas está para ensinar o caminho verdadeiro que mora no céu. Vamos ver se tem aqui, levanta a mão e diga glória a Deus. Micaías chega, e Micaías já dá a revelação: eu vi Israel como ovelha dispersada. Acabe falou: aí não falei, pega ele e coloca dentro da prisão e dá pão para ele. Ele disse: eu posso comer pão seco, eu posso morrer dentro dessa prisão, mas eu vou falar a verdade. E ele diz: coloca aí até eu voltar. Aí ele diz: se eu sou profeta de Deus, tu vai voltar, mas se eu sou profeta de Deus, tu não vai voltar. Deus está dizendo para alguém aqui, ó, a igreja de Laodiceia, ela é uma igreja morta, é uma igreja dividida. Sabe qual tipo de igreja? É aquela igreja que tudo vai para o céu, todos os caminhos levam a Deus. Mentira, essa é a maior mentira do diabo. Nem eu provo para você pela Bíblia, provo para você pela palavra, nem todas as igrejas vão ir para o céu, não. Prego para você pela palavra, não
esse pensamento que Deus está ali, Deus só vai estar lá se guardar a palavra. Foi pregado na vigília passada aqui, Jesus falou: os meus irmãos, a minha mãe, não é aqueles que olha, são de sangue, nem aqueles que são ao meu parente, ou aqui é fulano, aqui é ciclano, é aquele que faz a vontade do Pai, é aquele que guarda os meus mandamentos. A igreja que vai subir é a igreja que guarda o mandamento de Cristo. Aqui a palavra de Deus está dizendo que então ele falou: então vamos para o Monte Carmelo, e lá nós vamos ver. Elias falou: quem é o Deus verdadeiro? O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Ele falou: boa palavra. Eles ficaram até meio-dia orando, fazendo sacrifício, mas nada adiantou. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Deus se agrada mais na obediência do que no sacrifício. Talvez tem pessoas dizendo: eu não sei por que eu não recebo a vitória, eu não sei por que Deus não me dá a vitória, eu não sei por que não abre a porta, só porque Deus não quer que só você somente ora. Deus, Ele quer que você se coloque na posição que tem que colocar. Até meio-dia, sabe o que aconteceu? Não aconteceu nada. Sabe daí o que aconteceu? Elias foi e arregrou o altar. Quando ele arregrou o altar, ele mandou: joga água. Sabe o que eu aprendo aqui? Que tem pessoa que diz assim: eu não sei por que eu não sou batizado com o Espírito Santo. Eu não sei porque eu não sinto. Sabe por quê? É porque você precisa regrar o seu altar. Eu não sei por que eu não sinto a graça de Deus. Sabe por quê? É porque no lugar de você ficar na igreja glorificando, louvando, exaltando a Deus e buscando, você está lá na internet. Você está lá vendo coisa que não presta. Sabe por que você não está sentindo a presença de Deus? E sabe por que você não está recebendo? É porque no lugar de você estar sendo fiel a Deus, você está fazendo coisa que não deve fazer. E escute algo: não adianta mostrar para o pastor, não adianta mostrar para a mulher e nem para o homem. Você não tem que mostrar para o pastor que você é fiel, você tem que mostrar para Deus. Não adianta querer ser fiel aqui dentro da igreja, mas não ser fiel lá fora. Não adianta querer ser fiel aqui dentro, mas não ser fiel na tua casa, não ser fiel no seu trabalho, não ser fiel aonde você mora. Quando uma pessoa não é fiel a Deus, quando ele não conserta o altar, ele vai orar, vai jejuar, vai buscar, mas nada vai acontecer. Por isso que a Bíblia fala que eles foram arrumar o altar. Quando ele arrumou o altar, irmão, sabe o que ele fez? Senhor, mostra que tu é Deus em Israel. Uma oração de 1 minuto, sabe o que aconteceu? O fogo desceu. Tem pessoa que fala assim: eu não sei porquê, eu estou 5 anos dentro da igreja e não senti nada, não recebi nada. O irmão batizou hoje, batizou ontem, fulano, olha, entrou na igreja, olha, esses dias, e já está recebendo fogo, já está recebendo poder. Sabe por quê? É porque 5 anos você ficou dentro da igreja com o altar da maneira que Deus não quer. E a pessoa entrou com um pouco de tempo, colocou o altar e já recebeu para a glória de Deus. Mas levanta a mão que eu profetizo aqui nessa noite. Eu profetizo o altar que vai ser consertado aqui. Vai ser consertado. E depois que ser consertado, vai receber o fogo que tem que receber. Vamos ver se alguém crê aqui. Levanta a mão e diga glória a Deus. Primeira característica já tem da igreja, que Deus está insatisfeito, a igreja morna. Sabe qual é a segunda? É a igreja que é rica para o homem, mas é pobre para Deus. Essas são as igrejas que nós vivemos hoje. Se você vai ver hoje, existem catedrais, igrejas grandes, famosas, que diante do homem está talvez uma maravilha,
mas rejeitada por Deus. Porque o segredo da igreja verdadeira não é ser conhecido por homem, nem ser conhecido por mulher. A igreja verdadeira tem que ser conhecida por Deus. Essa igreja, a Bíblia fala de Laodiceia, era uma igreja rica, mas espiritualmente era uma igreja pobre. Era uma igreja economicamente muito forte, mas espiritualmente era uma igreja morta. Uma igreja que não tinha espiritualidade. Se você olhar, quando Deus olhou para Daniel, falou: Daniel, tu és conhecido lá em cima. Eu aprendo aqui que o mais importante da nossa vida não é expulsar demônio, não é operar maravilhas. O mais importante da nossa vida é que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Uma certa vez chegaram até Jesus alegre porque tinham expulsado o demônio, e Jesus olhou para ele e disse: não se alegra se os espíritos saem quando vocês clamam, mas alegra se vocês estão marcados o nome lá no reino dos céus. O que Deus quer que você seja conhecida lá em cima. Se nós olharmos para a palavra do Senhor Jesus, nós vamos ver pela palavra de Deus, em Atos capítulo 19, versículo 15, que uns certos homens que queriam ser conhecidos aqui, mas não era conhecido lá em cima, foi expulsar alguns demônios. Porque viram Paulo, porque viram alguns discípulos, quando colocaram as mãos, eles começaram a dizer: eu expulso você, Satanás, em nome de Jesus de Paulo. O demônio olhou e disse: eu conheço quem é Paulo, eu conheço também quem é Jesus, mas você eu não conheço. E a Bíblia fala que eles foram envergonhados. E esta é a igreja que vivemos no tempo de hoje. Uma igreja rica aqui, mas pobre espiritualmente. Mas eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que Deus tem vitória não somente aqui, mas tem vitória para você também lá em cima. Deus manda te dizer: o que você precisa aqui, Ele tem o poder de te dar. Mas o mais importante não é o que você tem aqui. O mais importante é você estar conhecido lá em cima. Quem crê, diga glórias ao Senhor. A palavra de Deus diz que o rico, ele era conhecido aqui, e quando morreu ele foi para o inferno. Lázaro era conhecido lá em cima, e quando morreu ele foi para o seio de Abraão. Quer dizer, ainda que aquele homem teve tudo que ele precisou aqui, mas quando ele pereceu, ele perdeu a salvação dele. Lázaro que sofreu aqui, mas o importante é que ele era conhecido lá em cima, ele alcançou a salvação que ele precisava. Eu estou pregando para alguém hoje aqui que Deus está te dizendo: Deus, Ele te chamou, como diz em Hebreus, para ser grande na fé diante de Deus. Ele te chamou, a Bíblia fala que Ele chamou os pobres dessa terra para ser rico na fé diante da presença dEle. Não que seja pecado nós ser próspero aqui, mas o mais importante de tudo é que nós esteja marcado no reino dos céus. E nós vivemos hoje as igrejas que mais parece não uma adoração a Deus, mas parece um desfile de modas. Se você olhar, muitas igrejas de hoje não estão mais adorando ao Senhor como deveria adorar. São igrejas que são como essa que está dizendo aqui, que é a terceira característica, que o Senhor disse dessa maneira: olha, eu queria que você pegasse ouro refinado e comprasse veste para tampar a tua nudez. Eu queria que você comprasse colírio para colocar nos seus olhos, porque estamos vivendo em um tempo, escute o que eu vou te dizer, que muitas igrejas estão dizendo aí: ó, esse negócio de roupa, isso é uso e costume. Eu venho dizer algo para você.
Escute algo: roupa não é uso e costume, roupa também é santidade. Quem é crente de verdade se veste da maneira que tem que se vestir. Quem é crente de verdade se comporta da maneira que tem que se comportar. O Senhor disse em livro de Coríntios que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito de Deus, ele habita em nós, e ele é santo. Não levanta a mão porque eu vim pregar aqui hoje. Deus, ele requer santidade de nós, na maneira de andar. Em 1 Timóteo capítulo 2 versículo 9, ele diz: semelhantemente vós mulheres, se vestir de uma maneira composta, de uma maneira com pudor, de uma maneira com modestia, que alguém venha olhar para você e venha dizer: ali verdadeiramente está uma serva de Deus. Mas a igreja de Laodiceia é a igreja de hoje em dia. É aquela igreja que você não sabe mais quem é crente, e você já não sabe mais quem não é crente. É aquela igreja que está louvando dentro da igreja, mas no final do ano agora está de qualquer maneira perto da praia, escandalizando o seu corpo. É aquela igreja que hoje, olha, está adorando, está glorificando, mas amanhã está andando de qualquer maneira aí fora. Esta é a igreja de Laodiceia, que não é uma igreja verdadeira de verdade. E vivemos esse tempo que muitos pregam desta maneira, que Deus somente quer o seu coração. Isso é a maior mentira do diabo. Isso aí é a pregação do falso profeta. Como que eu vou conhecer, pastor, quem é falso profeta? Aqueles que não têm fruto, aqueles que não estão preocupados com a sua salvação, aquele que está preocupado só com o seu dízimo, aquele que está só preocupado com a sua oferta, por isso que aceita segundo casamento. Escute aqui, eu quero que grave isso aqui, e se tiver algum pastor no mundo escutando, eu quero que mande a mensagem. Prova para mim na Bíblia, aonde a Bíblia fala que permite segundo casamento. Entre em contato comigo e mostra um versículo na Bíblia que permite o segundo casamento. Não permite. Pode entrar em prova. Não existe um versículo. Só que o quê? Porque eles não estão preocupados com as almas, eles permitem 1, 2, 3, 4, 5, pode casar até 3 vezes dentro da igreja que eles fazem o casamento ainda. Pode casar até 4 vezes dentro da igreja que eles dão a bênção ainda. Sabe por quê? São igrejas de falsos profetas. Mas ainda tem Filadélfia. Quem crê assim? Ainda que existe Laodiceia, tem Filadélfia. Filadélfia, ela permanecia fiel, mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio da perseguição, mesmo no meio da luta, mesmo no meio da prova, ela permanecia. Eu creio que esta igreja vai permanecer. Quem crê aqui, levanta a mão e dá glória. Aleluia. A terceira característica uma igreja que Deus não se alegra é a igreja que mostra a sua nudez. É as igrejas que as irmãs andam de calça leg. Eu vou pregar, Jesus. Vou pregar. Essas igrejas que as irmãs andam de shortinho. Essas igrejas que as irmãs andam mostrando a barriga. Essas igrejas que ficam com roupinha apertada. Essas igrejas aí que não tem santidade. Essa igreja é a igreja de Laodiceia, que veste mini saia para cantar, o salto deste tamanho. São igrejas o quê? Que são igrejas que são mornas.
Sabe qual é a quarta característica, já termino, da igreja que Deus não se satisfaz? É aquelas igrejas que está com as suas vestes manchadas. Sabe quem são as igrejas que estão com as vestes manchadas? São as igrejas que estão fazendo a vontade do mundo. Mas o que é fazer a vontade do mundo? É fazer a vontade da carne. 1 João 2,16: fazer a vontade dos olhos, porque tudo que tem no mundo é consciência da carne, consciência dos olhos e soberba da vida. Se você olhar como que o diabo enganou a Eva, que a carne, a árvore era boa, olhos tinham aparência, é de conhecimento, poder, e muitos têm sido enganados por isso. Por quê? Porque estão deixando o mundo fazer a vontade da carne. Existem igrejas por aí permitindo a fornicação dentro da igreja, permitindo o adultério dentro da igreja. Tem igrejas por aí permitindo pessoas ajuntadas cantar em cima do púlpito. Pessoas que estão permitindo o pecado dentro da igreja. E tem tipo de pessoa que concorda com esse tipo de coisa ainda. São pessoas covardes. Porque o Senhor diz que os covardes não vão entrar no reino do céu. Ah, o irmão vai virar a cara para mim. Ah, o irmão vai fica, se é por causa da palavra, vira a cara, fica feio. Se é por causa da palavra, pode virar. Se é para pregar a verdade, irmão, pregue a verdade. Pregue a palavra, porque aquele dia você vai dar conta de conhecer a verdade. Quantas pessoas que estão no adultério? Você sabia que a fornicação e o adultério traz maldição para você? Você sabia que uma pessoa, quando se une no corpo, ele se une no espírito? É a única. Por isso que o Senhor diz assim: ó, aquele que pecar fora do corpo é uma coisa, mas aquele que pegar com o seu corpo é outra coisa. Sabe por quê? Porque quando a pessoa peca com outra pessoa no seu corpo, não está unindo só dois corpos, está unindo dois espíritos. E uma pessoa que se une com uma prostituta, tudo que está na vida daquela pessoa, maldição, enfermidade, demônios, problemas, vem tudo sobre aquela pessoa. Por isso que tem muita família pagando preço aí. Vou pregar, pode pregar, não pode pregar? Por causa da sem-vergonhice do marido, por causa da sem-vergonhice da mulher. Por isso que tem muita família sofrendo. Por quê? Porque vai ter contato com o quê? Com pessoas que estão fora da vontade de Deus. E o que isso vai trazer? Maldição. Diz que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, sabe o que ele diz? Irmãos, eu dou um conselho para vocês: não case, seja como é, mas eu digo, mas se for para casar, não peques, porque eu queria livrar vocês da dor na carne. Jovens, quer ter uma família abençoada? Case, mas não peque. Irmãos, quer ter uma família abençoada? Se casar, seja fiel à tua esposa, seja fiel ao teu esposo. Porque tu não se escute algo, Deus ele perdoa. Deus ele é misericordioso, ele vai chegar, você vai orar, ele vai te perdoar, só que ele não vai te livrar do que você fez, não. Você vai ter que arcar com a consequência da tua carne. Você vai pagar o preço da tua carne. Eu já tive experiência com muitas pessoas. Pastor, olha pastor, olha, eu acabei caindo, pastor. Não resistindo, sabe o que? A vontade da carne. Sabe o que aconteceu? Passou pouco tempo, a pessoa, aconteceu
acontecer alguma coisa. Filho doente, esposa doente, isso doente. Consequência, eu falava, Senhor, tem misericórdia. Deus falava, é consequência. Consequência do que fez, consequência do que cometeu. Levante as mãos hoje, Deus trouxe alguém para te dizer aqui. A igreja verdadeira é a igreja que permanece fiel. É a igreja que permanece na presença de Deus. Aquela que não faz a vontade da carne, aquela que não faz a vontade dos seus olhos. É aquela que suporta o processo. Tem pessoa que fala, eu vou pregar hoje. Tem pessoa que fala que ama Jesus, mas só fala de boca. Tem pessoa que fala que ama Jesus de todo o coração, mas é mentira. Sabe por quê? Porque a pombagira fazia assim, ó. Ele já está caindo, ela está caindo. É a pombagira fazia assim, ó. Ele está largando a mulher, está largando o homem, está indo embora com o outro. E diz que quem ama Deus não toca Deus por mulher. Quem ama Deus não troca Deus por homem. Quem ama Deus de verdade não troca Deus pelas coisas deste mundo. Quem ama Deus de verdade, ele permanece firme até o final. Vamos ver se tem aqui, aleluia. Pastor, mas que palavra dura. O que Pedro falou? Senhor, mas que palavra dura. Começou 70 dizendo, não, isso é muito pesado demais. Deixa eu pegar minha bolsa aqui. Está muito pesado. Jesus olhou e falou, vai com eles também, Pedro. Vai, Pedro, vai com eles. Mas aonde irei? Se somente tu tem a palavra de verdade. Levanta a mão, porque ainda tem remanescente. Tem ainda pessoas que amam a doutrina. Ainda tem pessoas que amam a santidade, irmão. Se for para me pregar mentira, eu volto lá para o mundo. Se for para me pregar, olha, de qualquer maneira, eu volto lá para o mundo. Se eu estou dentro da igreja para pregar a verdade, falar a verdade e fazer a obra de Deus. 1 Pedro capítulo 1 versículo 15, seja santo, porque eu sou santo. Versículo 16, seja santo em toda a vossa maneira de viver, na maneira de vestir, na maneira de falar, na maneira de se comportar. Seja fiel em todas as maneiras, porque não adianta também você colocar uma roupa aqui e na frente dos irmãos ser um santarão. Só que lá, quando ninguém está vindo e ninguém está olhando para você, só Deus sabe talvez o que você está fazendo. Quando eu digo de santidade, é de corpo, alma e espírito. É dentro da igreja e fora da igreja. Tem os que não gostam de obedecer, eles falam assim, os mundanos, os crentes liberal. Sabe o que eles falam? O que adianta ter uma saia comprida? O que adianta ter um terno, mas ter uma língua desse tamanho? Com coisa que é só os crentes de doutrina que é linguarudo. Quem entendeu? Diga glória a Deus. Isso aí a gente sabe que tem bastante, só que isso depende de tudo completo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. É lógico que a gente só tem Provérbios capítulo 6, 16 e diante, que está dizendo que há 6 coisas que Deus não gosta, mas a última Deus abomina. Qual é? Aquele que separa confusão, disserção no meio dos irmãos. Ou se você vê alguém aí falando mal da vida do outro, fala, ó, você vai para o inferno, hein? Não, olha para essa pessoa, se você vê alguém falando mal do outro, fala assim, ó, se arrependa, porque senão você vai para o inferno. Não é só roupa, que é santificação não, hein? Santificação é na roupa, santificação é no falar. Santificação é corpo, alma e espírito.
Tem pessoas que vai dizer assim: mas não é Jesus salvação? Também está cheio, eu conheço fulano, eu conheço ciclano, eu conheço ciclano, eu conheço. Escute algo que eu vou te dizer. Ciclano pode até esconder alguma coisa, mas vai chegar a hora que a casa vai cair para ele. Enquanto nós não está vendo, deixa ele, pode bagunçar, vai. Enquanto nós não está vendo, faz, mas deixa descobrir para ver aonde vai parar. Para ver se não vai ter disciplina, para ver se não vai ter ordem. Porque nós que aprendemos temos que saber respeitar as coisas de Deus. E temos que dar bom testemunho para as outras pessoas. Aqui não estou pregando que nós somos perfeitos, mas a diferença é que nós lutamos a cada dia para melhorar. Mas concordar com o pecado não. Nós também, eu sou falha, aqui é falha, aqui todo mundo é falho. Só que a diferença é que nós todo dia nós procuramos consertar. Se isso não pode, não pode. Se isso não pode, não pode. Se isso não pode, não pode. Quem está entendendo aqui? Aleluias! Esta é a igreja de Laodiceia. Que nós não venha ser essa igreja. Que Deus venha vomitar. Nós se coloque de pé, nós na sua boca. Que nós venha ser a igreja que quando a trombeta tocar, nós venha subir no arrebatamento de Cristo. Quem quer ser essa igreja aqui, levante a mão e diga glória a Deus. Sabe por que eu prego assim, jovens? Porque não adianta vocês cantar bonito aqui, mas lá na escola você está dançando funk. Não adianta vocês cantar bonito aqui, mas lá está na roda escutando música mundana. Não adianta aqui você se vestir de crente, mas lá fora você está mostrando o seu corpo. A igreja verdadeira é a igreja que se santifica para morar no céu. Quem crê, quem recebe esta palavra aqui, levante as mãos e diga glória a Deus. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus e diga aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Levante a sua mão, feche os seus olhos aqui nessa noite. Porque aonde tem santidade tem poder de Deus. Aonde tem santidade tem glória. Vamos ver se tem adoradores. Aonde o altar está consertado, o fogo desce, a presença desce, a graça desce. Aonde tem altar consertado, vem altíssimo como pequete cataraba cachorebeca, repepepe cataraba cataraba chorebeca mandaraba sei, epanara mandaraba candaraba chorebedereba sei. Olha aí, meu Deus, a tua igreja, olha aí, meu Deus, o teu povo. Meu Deus, é uma palavra dura. Meu Deus, mas é uma palavra que leva para o céu. Meu Deus, é uma palavra dura, mas é uma palavra que traz arrependimento. Meu Deus, levanta essa igreja pentecostal, Jesus é salvação. Levanta esse ministério, Senhor, para ainda lutar pela tua verdade, para ainda lutar pela tua doutrina, Senhor. Levanta homens, levanta mulheres que ainda obedeçam a tua palavra, que ainda luta pela verdadeira doutrina de Cristo.